Se você clicou nesse vídeo por causa do título, não vai acabar, você fez bem. Deus tem um recado para você. Então fica aqui até o final desse vídeo para você entender o que Deus quer te entregar. Como você está vendo, eu estou no meu carro e eu parei para fazer essa reflexão para você, porque Deus tocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço. Talvez você não conseguiu dormir essa noite, acordou perturbada, desesperada, sem esperança. Mas eu venho aqui te dizer que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele tem um recado para você. Não vai acabar. Não vai acabar. Não se desespere. Apenas confia. Porque Deus é soberano. E Ele está no controle de tudo. De toda a criação. Ele controla toda a criação. Talvez você esteja enfrentando uma situação precária nesse momento. E você está vendo o fim. Ou então você está no final ali só com aquela reservinha. E você fala, não tem mais jeito. Quando acabar isso aqui, não tem mais o que fazer. Mas Deus não vai deixar acabar. Talvez você esteja sofrendo no seu casamento. Seu marido foi embora. E você fala, não tem mais jeito. Está se sentindo abandonada. Mas Deus está dizendo, não vai acabar. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele cuida dos seus filhos. Você só precisa confiar. Você não pode se desesperar. Eu sei que não é fácil. É fácil falar. Mas eu sei do que eu estou falando. Porque eu já passei por muitas situações. E eu ficava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Sofria. Mas Deus foi me ensinando que a minha confiança nele é o que vai fazer com que eu avance. Porque se confiamos em Deus, sabemos que Ele é soberano, que Ele tem o poder em suas mãos para fazer qualquer coisa, nós temos que confiar plenamente, mesmo quando tudo está desmoronando. E eu fui aprendendo isso ao decorrer da minha jornada. É por isso que eu posso falar isso para você. Porque hoje, quando acontece alguma coisa, quando eu passo pela prova, eu não desanimo. Eu choro, eu me entrego, eu me jogo aos pés do Senhor, eu peço socorro, eu me aproximo dele ainda mais, eu mergulho, porque muitas vezes ele permite certas situações para que nos achegamos a ele. E se você confiar que Deus provê todas as coisas e ele faz o impossível, essa situação não é o fim, é para te fortalecer, é para você se aproximar mais dele, é para você entender o que ele quer para você. E a história que me fez refletir foi uma passagem da Bíblia, aquela viúva de Serepta. Você conhece essa história? Está escrita em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, vai falar dessa viúva. Mas esse capítulo, ele é tão extraordinário, porque nós vemos o poder de Deus, a soberania de Deus em todo esse capítulo. E no início do capítulo, após Elias profetizar para o rei Acabe que não iria chover por 3 anos, logo em seguida a essa profecia que ele entrega para o rei, o Senhor manda Elias se refugiar no ribeiro de Querite. Ele usa meios, lugares que não fazem sentido para ajudar os seus filhos, para cuidar dos seus filhos. E Elias vai para se refugiar, né, ficar ali no ribeiro, e ele foi cuidado pelo Senhor. O Senhor ordenou aos corvos que levassem comida para Elias. Então o corvo levava carne, levava pão, e Elias bebia da água do ribeiro. Olha que provisão, o Senhor dando a provisão a cada dia. É uma história linda de fé e obediência, tanto de Elias quanto da viúva de Serepta. Quando o ribeiro secou, o Senhor instrui Elias a ir até a casa de uma viúva em Serepta. E Elias vai. Mas olha que interessante, Deus não dá detalhes dessa viúva. Deus não diz para Elias que a viúva não tinha nem o que comer, que ela só tinha a última porção que ela iria comer e que ela não tinha como compartilhar com Elias. Como que essa viúva iria sustentar Elias? Porque Deus fala,
Vai para Serepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. Será que Elias não pensou, essa mulher deve ser bem de vida, ela tem condições, ela tem reservas e ela vai me ajudar. Por quê? Porque Deus não falou nada. E esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente quer os detalhes. Nós queremos saber exatamente o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, né? Entender o porquê está passando por essa situação. Você não precisa entender. Isso eu aprendi também. Eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. E Deus não dá detalhes. Muitas vezes Deus nos dá uma visão, nos pede para fazer algo que não faz o menor sentido. Sabe, parece loucura. Você olha e fala, isso parece loucura. Mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sempre está a um passo à frente. Deus sempre está a um passo à frente de nós. Ele é onipresente, Ele é onisciente. E a partir do momento que você entende, você não sofre mais. Você ri sem medo do futuro. Igual a mulher de Provérbios 31, ela ri sem medo do futuro. Por quê? Porque ela confia em Deus. Quando confiamos 100% em Deus, nós não tememos o futuro. Ele não vai deixar acabar. Então, no versículo 10, diz que Elias pede um pouco de água para beber. E a mulher vai buscar água. Quando ela vai buscar água, Elias grita, me traz também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro ou uma panela e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. A Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para sua família. A farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha que tremendo. E eu fico imaginando a fé dessa mulher. Porque ela poderia resistir e dizer, não vou fazer isso. Eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite e só dá para uma refeição. Vou dividir com o meu filho e vou comer, não posso dividir com você. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, nós poderíamos ter essa atitude de não dividir, com medo de não sobrar nem um pedaço para nós. Mas essa mulher creu. Ela sabia que Elias era um profeta, um homem de Deus. E ela creu e ela deu o pouco que ela tinha. E primeiro, ela deu primeiro para ele. Ela fez aquele pão e deu para ele, acreditando na palavra que ele liberou sobre ela, que não ia faltar. Então eu quero profetizar na tua vida. Não vai acabar. Não tenha medo. E se alguém precisar, ajude. Ajude com o pouco que você tem. Não retenha. Tem muita gente que retém com medo de faltar. E fala, só vou ajudar quando eu tiver muito. Só vou fazer quando Deus me der o bastante para fazer. Deus não quer isso. Deus quer que você confie na provisão dele. Compartilha o pouco que você tem com outras pessoas que precisam de ajuda. E isso serve para outras coisas, não só para o pão de cada dia, para a comida, né, para o financeiro, mas para você também liberar coisas da sua vida, do seu coração, mágoas que você está segurando, que você está retendo. Libera perdão sobre as pessoas que te feriram, as pessoas que te magoaram. Hoje eu recebi uma pergunta no Instagram, ela disse assim, eu fico tão triste, Ale, porque eu ajudo as pessoas e as pessoas são ingratas comigo, elas não veem o que eu faço, elas debocham, elas, sabem, fingem que nada aconteceu e eu já fiz tanto, isso me dá raiva, muitas vezes eu fico com raiva. Eu peço ajuda para Deus, mas eu não consigo,
me magoou muito com essas coisas. E nós não podemos ajudar esperando algo em troca. Nós não podemos, nós temos que fazer a nossa parte. Se a pessoa é ingrata, o problema está nela. Ela vai prestar contas a Deus. Você está fazendo a coisa certa e o Senhor está vendo a tua ação. Então, pare de reter, pare de guardar, pare de esperar as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Você limpa a sua casa, faz as coisas na sua casa e tem outras pessoas morando com você, desfruta de uma casa limpa e não vê o que você faz, não reconhece o que você faz. O marido não reconhece, os filhos não reconhecem, acham que você não faz mais do que a sua obrigação. Só que Deus está vendo isso. Deus está vendo, e é por isso que você tem que continuar fazendo o seu trabalho dedicado e entregando tudo ao Senhor. Porque Ele vê o seu trabalho e Ele lhe recompensará. Confia em Deus plenamente, porque essa viúva, ela deu o pouco que ela tinha. Ela entregou o que ela tinha e por isso o Senhor multiplicou. Então, se você está retendo muitas coisas aí, desapega. Para de apegar-se às coisas. Tem gente que se apega a casa, tem gente que se apega a carro, é um cuidado. Ai, se eu perder o meu carro, eu morro, eu não vivo sem meu carro. Tem gente que se apega a celular. Tá com celular, comprou um celular novo, parcelou em 20 vezes e fala, não posso perder meu celular. Se eu perder meu celular, eu entro em depressão. Não, gente, não é assim. Deus não se agrada disso. Você desfruta das coisas que Deus te deu, mas se não tiver mais, se acontecer alguma coisa, vida que segue, agradece a Deus e Deus vai te dar novamente. Não se apegue às coisas. Não se apegue. Tem gente que está num trabalho e fala, nossa, eu não sei viver sem esse trabalho. Se eu for mandado embora, eu morro. E tem gente que realmente entra numa depressão, um sofrimento profundo que não vive mais. Por quê? Porque perdeu aquele cargo, aquele emprego, aquela posição. Tem gente que tinha uma posição alta e por conta das dificuldades perdeu tudo. Muitas pessoas não resistem. Então, nós temos que confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele manda a provisão na medida certa, todos os dias. Ele não vai deixar faltar. E eu não estou aqui falando da boca para fora. Estou falando por experiência própria. O que Deus fez na minha vida, os momentos de lutas que eu passei. E o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos sustentou. E não pense que eu não enfrento dificuldades, crises financeiras. Claro, nós sempre estamos enfrentando crises, né, no nosso restaurante, na nossa empresa, mas o Senhor está sempre ali, ó, nos dando a medida certa. Tem uma parte da minha história que foi quando eu vim aqui para Florianópolis e o Senhor nos deu o restaurante, nos mostrou, né, o restaurante e começou todo aquele processo. O Senhor primeiro escolheu o nosso apartamento. Vocês acreditam? A gente veio para comprar o restaurante, porém a gente não comprou e entramos de sócio, né, com a mulher e fomos procurar outra casa em outro bairro. E enquanto a gente estava nesse processo de encontrar a casa para montar o restaurante, o Senhor nos mostrou o apartamento para que alugássemos para morar. Então, nós já viemos morar aqui sem ter o restaurante, tá? Olha a fé. Graças a Deus, eu mergulhei profundamente nessa missão, sabe? Que Deus me deu. E eu acreditei em cada detalhe que o Senhor falou comigo. Então, o Senhor nos deu um apartamento, né? Nos mostrou o apartamento. Nós fomos olhar vários. Nenhum dava certo. E assim, tá? Com os preços abaixo, porque nós estávamos economizando para não gastar. E o Senhor vai nos dar esse apartamento, assim, de mão beijada, porque foi muito fácil de alugar, só que ele tinha um padrão mais alto, o valor era mais alto. Mas nós ficamos apaixonados, né, pelo apartamento, o condomínio e tal. E veio a crise, como eu conto no livro um pouco dessa história, o Senhor fez com que a gente vendesse o jet ski que nós tínhamos lá em Londrina. Ele pagou parcelado em 10 vezes. Por que não à vista? Por que em 10 vezes? Porque nós não sabíamos que íamos enfrentar uma pandemia, mas o Senhor já sabia. Então, o cheque
que o cara depositava, né, todo mês na conta do Sérgio para pagar o jet ski, era o dinheiro que o Sérgio pagava o aluguel. E pasmem, era o valor exato do apartamento. Ou seja, Deus pagou o nosso apartamento 10 meses. Nos sustentou 10 meses. Não voltou um cheque. A pessoa pagou certinho. E o dinheiro todo mês estava na conta para pagar o aluguel. E enfrentamos a pandemia. Ficamos vivendo um dia após o outro. E o Senhor foi nos sustentando. E eu crendo na promessa dele. Porque ele me falou o que ia fazer. E eu criei, eu me apeguei a essa promessa e eu não desisti. Poderia ter desistido, fechado e ido embora, mas não. Por quê? Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Ele é um Deus do impossível. Ele não perde nenhuma batalha. Ele não abandona seus filhos. Então o Senhor nos colocou num apartamento que eu sou muito grata. Sou muito grata porque é um bom lugar. E há pouco tempo atrás, eu estava refletindo sobre isso, eu estava conversando com Deus. E eu lembrei que teve uma época que eu quis morar no restaurante, porque na parte de cima tem um espaço. Tem uma sala bem grande, 2 quartos. E eu falei para o Sérgio, vamos reformar isso aqui. Não reformar, pintar, colocar fazer uma cozinha ali, colocar um encanamento, né, para colocar uma pia. Fazer um banheiro e a gente vem morar aqui. Falei pro Sérgio. Ele falou, sério, você quer mesmo? Você seria capaz? Eu falei, claro, se eu seria capaz, olha o quanto a gente iria economizar, né? Porque a gente paga o aluguel do TAI, então a gente ia pagar só um aluguel e a gente ia morar lá, tava tudo certo. E eu já tava fazendo os vídeos do canal Vida Dia Ali, eu tava no começo dos vídeos. E eu falei assim, eu vou avisar para as meninas que eu vou ter que mudar para o restaurante, aí eu vou mostrar para as meninas eu arrumando ali o espaço, né? Deixando assim com a minha cara. Já estava fazendo meus planos, mas o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. E eu fiquei me perguntando por quê. O Senhor não me permitiu, não tinha como. Aconteceu algo na semana que foi muito bom, superou as nossas expectativas, a gente conseguiu pagar as contas e tudo. E aí o Sérgio falou, não, nós não vamos, nós vamos ficar aqui e o Senhor vai nos ajudar. Daí eu ficava com aquilo na cabeça, será? Será que a gente não está fazendo errado? A gente está morando num lugar, a gente está pagando mais, sendo que a gente poderia economizar esse dinheiro? Como eu disse, há pouco tempo atrás o Senhor me revelou. Ele me fez lembrar dessa história e ele me disse, você percebe que eu não baixei o padrão de vocês? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, meu Deus, é verdade. O Senhor deixou a gente num lugar muito bom. E aí eu comecei a pensar que as outras pessoas ficavam falando assim, nossa, porque eu ouvi, tá? Eu ouvi de outras pessoas. Ah, mas teve pessoas que chegou pra mim e disse, mas vocês querem morar num apartamento de luxo? Num apartamento desse? Por que vocês não vão morar no TAI? Vão morar no TAI. Eu falei, mas eu queria morar no TAI. Só que não teve como a gente ir pra lá. Não dá, não tem como. A gente vai ter que mexer muito na estrutura. E o Sérgio também não quer e tal. Então, eu ouvi algumas pessoas dizendo que era como se a gente estivesse lá porque a gente queria viver bem. A gente não estava, a gente não queria baixar o padrão, sabe? Mas ao contrário, e Deus conhece o meu coração, porque eu não tenho isso. Eu vim de uma família humilde, não tenho problema nenhum em ir para uma casa menor. Mas o Senhor me disse, eu não quis. Para mostrar para vocês que quem sustenta vocês sou eu. É muito simples deixar vocês irem para um lugar bem simples, não pagar aluguel, ficar ali economizando esse dinheiro e talvez o nome de Deus não seria glorificado. Por quê? Porque talvez o Sérgio ia pensar, a gente teve que morar no restaurante para economizar o dinheiro, para segurar, para passar por essa prova. Não, Deus não permitiu. E Ele me revelou isso claramente. E hoje eu entendo, ele escolheu a casa antes do restaurante. Ou seja, a gente está morando a 5 minutos do restaurante. Por quê? Porque ele já sabia onde seria o restaurante.
Então ele fez tudo do jeito dele. E nós estamos até hoje no mesmo lugar, com o mesmo restaurante. Tem desafios diários. Deus manda a medida certa, até a hora que ele cumprir com a promessa dele, que eu creio que será em breve. Então, nós estamos vivendo assim, na provisão diária de Deus. E eu acho o máximo. Eu não tenho medo do futuro, mas nenhum. Teve uma época que o Sérgio ficou com medo de sair daqui, falou, ai, mas se a gente sair daqui, eu falei, se a gente sair daqui, nós vamos alugar uma casa, você monta um restaurante e a gente mora na casa. Não tem problema, amor, não tem problema, Deus te deu uma nova profissão e nós vamos seguir o plano de Deus, nós vamos fazer aquilo que Ele deseja, então fique em paz. E o Senhor vem nos sustentando, então foi muito lindo isso. É meio que fora da lógica, né? Porque o certo seria o quê? Não, baixo padrão, vocês precisam ficar num lugar bem simples, morar lá no restaurante, não é legal, desconfortável, mas isso é para ensinar vocês que tem que ser humilde, tem pessoas que ele faz isso, porque talvez a pessoa é arrogante. Não consegue viver no simples, não consegue ser fiel no simples. E aí Deus coloca no simples para ensinar. Mas como Ele conhece o meu coração, Ele sabia que tanto faz eu estar num apartamento melhor como numa kitnet, num espaço em cima do restaurante. Não faz diferença para mim. Eu ia cuidar do mesmo jeito, eu ia ser feliz do mesmo jeito e eu continuaria confiando nele do mesmo jeito. Então ele falou, não baixei o padrão de vocês para mostrar que só eu posso sustentar vocês nessa crise. É só Deus mesmo que sustentou, gente. Não tem outra explicação. Não tem. Então eu quero deixar essa palavra aqui de encorajamento para você. Se você tem só um pouquinho e você acha que está acabando, não está acabando. Deus não vai deixar acabar. Ele só quer que você confie nele. Mas confie de verdade. Confie de verdade, não temas, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que vai acontecer no outro dia, não tenha medo. Seja a situação que você estiver passando, seja uma doença, seja qualquer coisa, se você receber um diagnóstico e o diagnóstico está dizendo que essa doença não tem cura, ei, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Deus que cura, só Ele pode dar a última palavra. Então, não desista, porque o Senhor é contigo. O Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.